Tudo bom, gente? Meu nome é José Roberto, sou médico veterinário e estamos aí para falar sobre uma nova polêmica com relação aos zoológicos. Há um tempo atrás nós tivemos um acidente com um menino no Paraná, com um tigre que acabou arrancando o braço dele, e recentemente tivemos um caso também do gorila, que o menino acabou caindo no recinto do animal. E quando acontecem essas coisas, sempre todo mundo se acha com base para poder falar alguma coisa, e tem sempre debate com a utilização de animais em zoológicos. E aí eu venho perguntar, você é contra a utilização de animais em zoológico? Eu pergunto para os alunos, quem é contra o zoológico? E eu levanto a mão. E eles estranham. Como assim você é contra o zoológico? Sendo que você trabalhou durante um bom tempo no zoológico, você fez estágio na sua vida acadêmica no zoológico, como é que você é contra? É porque o zoológico é um mal necessário. As pessoas, infelizmente, têm uma ideia absurda que o veterinário, o biólogo, sei lá quem, sai capturando bicho, sai com rede lá, trazendo girafa no meio do mato, trazendo isso. Gente, e não é assim que funciona o zoológico. Tá? O zoológico, infelizmente, como eu disse, ele é fundamental. O grande número de animais que às vezes reproduzem dentro do zoológico acaba tendo um problema aonde colocar esses animais. Então tem muitas pessoas que não têm essa noção quanto isso ocorre. Muitos animais do zoológico têm que ser castrados. Para quê? Para eles não conseguirem reproduzir dentro do zoológico. Porque tem alguns zoológicos que têm uma vida, digamos, aceitável, tem uma qualidade de vida boa para o animal, que ele consegue se reproduzir ali dentro. E você não tem onde enfiar tanto bicho. Isso ocorre com diversas espécies. Cateto, primatas, é muito comum acontecer nos primatas sul-americanos de uma maneira geral. Nós temos aí zoológicos lotados, não temos onde enfiar tanto bicho. Então, não é bem por aí de sair caçando bicho, tá? Eu acho que, para falar a verdade, há muitos anos, muitas décadas, que não existe mais isso, essa questão de capturar animais. Alguns animais zoológicos grandes que têm esses animais, provavelmente tem trocas entre os zoológicos, mas a captura mesmo, isso é coisa do passado, não ocorre mais isso na grande maioria dos zoológicos hoje em dia, a nível até mundial, posso dizer. Outra coisa que eu ouço, os animais merecem ver soltos, o lugar de animal não é preso. Concordo totalmente, gente, tá certo, só que a pessoa esquece que como esses animais vão parar ali. Eu, quando trabalhei no zoológico no Rio Grande do Sul, eu vi grande parte dos animais eram animais de apreensão, então por tráfico, ou animal que às vezes era atropelado, era animal que fugia de caça, um animal que perdia uma asa, perdia uma pata. E você faz o que com esse bicho? A pessoa fala, solta na natureza. Você não solta na natureza, o animal não consegue viver mais na natureza. Aí você faz o que com ele? Você vai dar para uma pessoa cuidar? Nesse caso, o zoológico é fundamental para isso. Ele serve como se fossem setas, um centro de triagem. Ele mantém esses animais por durante um tempo, às vezes até indeterminado, ou para sempre. Pensa um animal que perde uma asa, vai fazer o que com ele? Você pensa um gavião que perdeu uma pata, você pode pensar em fazer uma prótese e tudo mais, mas às vezes esse animal não consegue mais caçar presa, ou ele não consegue, se for um animal que não é predador, se for uma presa, ele não consegue fugir de um predador, então esse animal está condenado. Muitas pessoas falam assim, então você opta por fazer eutanásia. Em alguns casos sim, tem que se fazer eutanásia, não é? Claro que a gente, um veterinário, não estuda pensando nisso, mas a eutanásia, de algumas formas, você tem que pensar na qualidade de vida do animal. Lembrando também que é fundamental no zoológico como um banco genético. Esses animais que estão no zoológico, você pode utilizar eles depois para uma reprodução, para outra coisa. Como aconteceu, tem muitos exemplos, mas aqui no Brasil vamos falar da arara azul de Lear, ou de Liar, cada um fala de uma forma, que é um animal endêmico da Bahia e está um grau de extinção absurdo, e o Zoo de São Paulo conseguiu a reprodução deles. E aí, o que você me diz? Você é contra então? Mas olha para você ver, e aí vamos pensar em soltar esses animais, mas vamos soltar onde esse bicho? Vamos soltar lá na região, mas o animal é adaptado, você sabe a região que ele é. Eu sempre falo pro pessoal, gente, soltura é uma coisa muito séria. Eu acho muito interessante as pessoas que falam, e eu já vi pessoas não leigas, pessoas instruídas, falando umas coisas dessas, solta na natureza, como se a natureza fosse um mercado, que ele tinha alimento à vontade, que não tinha nenhum predador. Gente, a natureza é foda, é difícil viver, cara, todo dia é uma guerra. Não é esse mundinho maravilhoso dos Teletubbies, que é aquele coelhinho, um arco-íris, não é assim, é feio, é violento.
A natureza é uma guerra todo dia, é uma guerra para você não morrer e é uma guerra para você achar seu alimento. Então às vezes a pessoa pensa, ai, vive na natureza que é melhor. Será? Será mesmo? Todos os casos? Então cuidado quando vocês pensarem sobre isso. Nós temos outro exemplo da ararinha azul, que é um animal que está também num grau extremo de extinção. Em 2000, 2001, o animal foi praticamente considerado extinto já na região também, uma região da Caatinga. Não existia mais esse bicho. Por quê? Destruição do habitat, caça, competição com outros animais invasores, como abelhas africanas. Então acabaram competindo muito com esse bicho. Era um bicho sensível, num ambiente sensível, e acabou se tornando um animal extinto na natureza. E aí? Acabou então, né? Então não era para ter mais ararinha azul. Da onde que tiraram essas ararinhas azul? De criação em cativeiro. Eu nem vou entrar aqui com a parte sobre animais como pet. Vamos focar em zoológicos. Nós temos hoje em dia mais ou menos 70 ararinhas no mundo só. Dessas 70, 56, mais ou menos 56, 60 animais estão com os sheiks lá no Catar. Animais nossos, mas está com ele. Por quê? Porque eles conseguiram levar para lá e lá conseguiram fazer uma reprodução, um zoológico particular. Mas resumindo, como esse não foi parar para lá, é um outro problema que a gente tem pensado antes. Mas hoje os animais estão lá. E só conseguimos salvar as ararinhas com zoológico, com criação em cativeiro. E isso ocorre com diversas espécies. Vários animais foram salvos pela criação em cativeiro. Então é muito lindo você querer salvar bicho na natureza, desde que o ambiente seja preservado. E essa não é a nossa realidade hoje em dia. Você fala assim, vou soltar numa floresta aqui e tal. Gente, pergunte para qualquer pessoa que tenha contato no Amazonas. Se você não tiver como ir, nunca foi, pergunte para alguém que mora lá, alguém que fez um estágio, que já trabalhou. O que é aquilo? A destruição que é aquilo. Tá? Então é assim, e quem faz alguma coisa? Ninguém faz nada. Aí falam que o zoológico está atrapalhando, está destruindo a fauna. Por favor, né? Vai estudar um pouquinho mais. Voltando a falar sobre a ararinha, nós, de certa forma, dependemos dos estrangeiros para conseguir repovoar, então. E não basta querer repovoar. Eu vi um tempo atrás o pessoal brigando. Vamos lá com o shake e tomar as ararinhas de volta. As ararinhas são nossas. Vamos soltá-las no ambiente. Que lindo, que maravilhoso. Olha só a ideia mirabolante que a anta teve. Aí você solta na natureza, e aí? E o ambiente lá? Destruído, camarada passando fome, vê aquela galinha azul, pensa o quê? Não vou deixar meu filho passar fome. Ou ele vai querer comer aquela galinha azul e vai vender 50 a 100 reais que esse camarada está passando fome. A ideia, gente, é muito maior do que simplesmente soltar. Vocês entenderam agora? Um exemplo simples, não tão simples, como é complexo, como tem política, como tem as pessoas, como tem o ambiente, como tem... É muito complexo. Não dá para você pensar que é uma coisa assim, solta. Não é assim. Em 2014, o Zoológico de São Paulo conseguiu reproduzir as ararinhas azuis, então é um dos zoológicos que é referência na América Latina. Acho que é um zoológico, na minha opinião, o melhor nesse ponto, sabe, para reprodução, para manter. Mesmo assim tem algumas falhas como todo zoológico. Não dá para pensar que nós temos zoológicos de primeiro mundo. A boa parte dos zoológicos nossos aqui são pagos pelas zoológicos particulares ou prefeitura, então tem diversas leis, é uma burocracia muito grande para você ter um zoológico. Sempre tem pessoas contra, falando besteiras, mas eu pergunto para vocês, quem é que nunca foi no zoológico quando era criança para passear, para dar uma volta, para fazer um lanche, uma vez excursão? É super comum, não era? E quem tem ódio, quem tem uma imagem ruim de lembrar quando foi no zoológico, você pode ter uma imagem de não gostar do zoológico agora, que você tem uma cabeça diferente, pensar que aquele animal preso não é uma coisa boa, realmente. Mas para criança isso é uma coisa muito boa. Eu falo por mim mesmo, eu adorava o zoológico e gosto até hoje. E qual é a imagem que a gente tem do zoológico, gente, quando é criança? Olha ali, conhecer. E o conhecimento é fundamental. Eu digo, o ser humano, ele não vai conservar, ele não vai preservar o que ele não conhece. Isso é fundamental, gente. Tá? Eu lembro quantas vezes ia aqui no zoológico, a gente tinha algumas capivaras, aquela criançada chegava lá, olha lá, o hipopótamo. Como aquela criançada sabe o que é um hipopótamo, um animal exótico, africano, e não sabe o que é uma capivara? Um animal tão comum, tão popular aqui no Brasil, como eles não sabem o que é isso? Por quê? Nós temos Discovery Channel, Animal Planet, aqueles filminhos de Madagascar, que promovem isso.
E aí eu quero mostrar para vocês, na cabeça dessas crianças, eles vão querer preservar o que eles conhecem. E se você nem fala de um bicho para eles, nem sabe quem que é uma anta, que é um veado, um mico-leão, aí complica. Claro que o mico-leão, eu acho que eu usei um exemplo errado. Muitas pessoas falam muito bem do mico-leão. O mico-leão também serve como animal bandeira. O que é um animal bandeira? Tanto o mico-leão, como aquele panda da WWF, são animais fofinhos, animais que a mídia gosta, são animais que cativam o público a querer ajudar na preservação. Que é um exemplo, se eu falar para vocês assim, vamos ajudar a lesma preta de algum lugar aí e tal. Ninguém quer salvar a lesma. Por quê? Uma lesma é um bicho tosco, nojento, ninguém que pensa fazer isso. Claro que se você conversar com alguns biólogos, alguns veterinários que pensam nesse contexto global, até a pessoa pode querer fazer preservação, mas de maneira geral o público não gosta desses animais. Mas o que é o animal bandeira que eu falo para vocês então? Quando você vai lá e salva o panda, ou você salva o mico-leão dourado, você não salva só ele, você salva todo o ecossistema que está em volta. Você vai salvar o fungo que está ali, salva a samambaia que está ali, salva os insetos que estão em volta, todo o ecossistema. Então não é isso de salvar um bicho só. E para você conseguir mostrar para o público leigo e para as crianças o que deve ser feito, eu acho que o zoológico é fundamental nesse ponto. Bom, gente, falando também sobre o mico-leão dourado e outros primatas do gênero Leontopithecus, são animais que estão num grau de extinção bem alto, né? Bem complicado, tá? Sempre estão em perigos. O mico-leão dourado não é nem um animal que está num problema maior, mesmo assim é um dos mais conhecidos. É um animal que vive na região do Rio de Janeiro. E por que dos problemas que ele tem? Destruição do habitat, além de outros fatores, com o ser humano também destruindo, teremos um problema de competição com o sagui do tufo branco, que é o Calitrix. Por que esse animal compete com o Calitrix? Muitas pessoas às vezes pegavam esses animais, trouxeram animais do Nordeste, do Centro-Oeste, outras espécies de saguis, e tiveram essa ideia mirabolante que muitas pessoas têm de vou soltar na natureza. Quando eu soltou na natureza, esse animal começou a competir com o mico-leão dourado, que é um animal mais sensível. O que aconteceu? Competição direta, que acaba causando um sério problema nesses animais. Então, se você vem com aquele papinho de que não gosto do animal preso, eu fui lá, ele está comendo no chão, gente, claro que, como eu disse, muitos dos zoológicos não têm uma ambientação adequada, mas mesmo assim é necessário. Se você pensar dessa forma, olha os nossos postos de saúde hoje em dia, tudo cai nos pedaços, olha nossas escolas públicas, tudo cai no pedaço. E aí você fala o quê? Que não é necessário, por quê? Porque é ruim. É assim que você faz? Não é assim, né? Porque é necessário para alguém. Da mesma forma os zoológicos. Por mais que não tiver um formato adequado, não for aquele recinto top de linha, ele é necessário para alguém. Ele vai ajudar na preservação do animal, tanto direta quanto diretamente, quanto a parte de informação, tá bom? Então fica a dica. Se gostaram, logo logo vamos sair com novas informações. Curtam a página aí, tentem compartilhar com os colegas. E é isso, gente. Valeu, tchau, tchau.